Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal. Eu sou o Lucas Berlanza e este é mais um IL Flash, aquele momento da semana em que a gente elenca os 7 artigos que mais impactaram e que mais fizeram sucesso no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. E hoje o primeiro artigo do nosso IL Flash é do professor Alex Pipkin, A Nobre Elite Rentista Brasileira. Muitos intelectuais liberais avaliam que boa parte do que acontece em um país decorre do comportamento das suas elites. Partindo dessa premissa, os economistas Thomas Casas e Guido Cosi, da Fundação para a Criação de Valor, veicularam o Índice de Qualidade das Elites, ranqueando um total de 32 países de acordo com o comportamento das suas elites. E é isso que relata o professor Pipkin no artigo onde ele diz que não teve nenhuma surpresa em constatar que o Brasil tem a 6ª pior elite mundial na lista, ficando em 27º lugar, à frente de Turquia, Nigéria, África do Sul, Argentina e Egito, e atrás do México, Rússia, Índia e até da Botsuana. Na definição dos autores desse ranking, elite é um grupo pequeno e coordenado, capaz de acumular riquezas e que tem a capacidade necessária de coordenar os recursos de uma economia. Recursos humanos, recursos financeiros ou recursos baseados em conhecimento. Essas elites, na visão desses economistas e na visão do professor Pipkin, são inevitáveis, são uma inevitabilidade empírica. Haverá elites num país. Isto é inevitável, faz parte da organização social. Essas elites determinam, em geral, pela cultura que elas absorvem, que elas praticam, elas determinam as estruturas institucionais que regerão aquelas sociedades, que orientam os incentivos que essas sociedades têm para o bem ou para o mal, moldando o comportamento em geral dos indivíduos, dos cidadãos. No Brasil, as elites só querem privilégios, só querem desfrutar de facilidades, parasitando a máquina do Estado. Por isso que elas são consideradas no índice uma das piores, ela é considerada, a nossa elite, uma das piores do mundo, na lista de 32 países, a 6ª pior, e nós precisamos fazer algo a respeito. Essas elites, por vezes, não se importam em rasgar a Constituição Federal para atingir os seus propósitos. E sobre isso aborda o artigo da página Liberalismo Brazuca, Porque estamos a meio passo de virar uma Venezuela. A Constituição Federal é expressa. Isto tomou os debates nos últimos dias, porque chegou ao Supremo Tribunal Federal e boa parte dos ministros do STF entendeu diferente. Mas a Constituição é clara. Veda a reeleição para a presidência das casas legislativas, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Artigo 57, inciso 4º da Constituição Federal de 1988. Cada uma das casas reunir-se-á em sessões preparatórias a partir de 1º de fevereiro, no primeiro ano da legislatura, para a posse de seus membros e eleição das respectivas mesas, para mandato de 2 anos, vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. Não há dúvidas nesse texto. Para quem sabe ler, não há dúvidas. Mas os senhores Gilmar Mendes e companhia criaram interpretações poéticas para esse texto, de acordo com o que as suas sacrossantas vontades desejavam interpretar, e inventaram saídas, atalhos para fugir ao que esse texto diz. Isto, na prática, para beneficiar os senhores Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre, respectivamente, o presidente da Câmara dos Deputados e o presidente do Senado Federal. Felizmente não adiantou, felizmente a maioria do STF entendeu o que está escrito na Constituição. Pelo amor de Deus. E haverá eleições para as presidências nas 2 casas legislativas no começo do ano que vem. Ainda bem. Mas é absurdo, é inacreditável, nós temos que comemorar que a nossa Suprema Corte não deu um golpe na Constituição Federal. Isto é o absurdo que as nossas elites nos fazem passar. As elites também exploram as empresas estatais, e aí é sobre a Petrobras, uma das meninas dos olhos dessa gente que defende tudo na mão do Estado, o artigo do João Luiz Mauad, o que exatamente a Petrobras deu em troca aos pagadores de impostos e consumidores tupiniquins
desde que foi criada. O artigo resume com uma série de fatos, de dados, de números, de comparações com o comportamento e o sucesso das empresas petrolíferas mundo afora, por que a Petrobras não é esse negócio tão maravilhoso que se pinta desde os tempos de Getúlio Vargas. Voltamos ao tema STF. No artigo do Roberto Rachevski, quando o STF passou uma semana discutindo o indiscutível. O artigo basicamente trata do mesmo assunto que o artigo da Liberalismo Brazuca, não há muito o que acrescentar, então somente o professor, o nosso amigo professor, ele não é, ele é empresário, mas é nosso professor de objetivismo. Me permitem aqui a gafe, incrementar a gafe, nosso professor Roberto Rachevski, ele nos diz: acho ótimo que o STF passe uma semana discutindo o indiscutível e chegando à única decisão possível sobre algo totalmente irrelevante, porque as cartas do jogo estão marcadas. Imaginem se gente desse calibre resolvesse julgar se réus condenados em 2 instâncias deveriam ser presos ou não. Opa, isso já aconteceu e nem Deus acudiu. Não é preciso dizer mais nada. Depois, um artigo sobre impostos, de volta ao nosso João Luiz Mauad. Qualquer redução de impostos é meritória. A provocação do texto do Mauad é a intenção, a iniciativa do presidente Jair Bolsonaro de zerar as tarifas de importação de revólveres e pistolas. Na opinião do Mauad, qualquer redução de impostos é meritória, deveria ser comemorada pelos liberais. Agora, para começar a cumprir, diz ele, aquela promessa de campanha do Bolsonaro, de realmente abrir o comércio do Brasil para o mundo sem distinções ideológicas e blá, 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 aquilo que todos nós ouvimos na campanha eleitoral, no pleito presidencial de 2018, o senhor Bolsonaro ainda precisa zerar ou reduzir as tarifas de banana, leite em pó, alho, aço e milhares de outros produtos, tarifas essas que podem ser baixadas através de decreto do presidente. Logo, não há como usar os óbices impostos pelo legislativo como desculpa para não tomar essas medidas, é o que diz o João Luiz Mauad. Mais uma vez, voltamos ao problema do STF, agora outro problema, no artigo também do Roberto Rachevski, a decisão de Fachin e o coletivismo estatista. O ministro Edson Fachin, do STF, considerou, na sua justificativa, que o mercado brasileiro é patrimônio nacional e, por isso, se opôs inconstitucionalmente à redução da alíquota de imposto de armas, de importação de armas e munições, preconizada pelo presidente Jair Bolsonaro. Roberto Rachevski faz aqui a sua crítica a essa atitude antimercado do senhor Edson Fachin. Na liderança da página Liberalismo Brazuca, mais uma vez, o artigo Por que a esquerda não está pedindo boicote contra a Globo pelo caso de assédio sexual? No sábado anterior à publicação do artigo, a Rede Globo transmitiu a luta de Mike Tyson, diz o texto, um homem condenado por estupro de uma adolescente de 18 anos. O interessante é que a mesma Rede Globo fez um escândalo devido à contratação do Santos Futebol Clube do atacante Robinho, que também foi condenado por estupro. Saiu na revista Piauí como a Globo acobertou os casos de assédio sexual do humorista Márcio Mellen contra várias atrizes e funcionárias da emissora. O interessante que o artigo da Liberalismo Brazuca aponta é que nem o PSOL, nem a classe artística, nem os Sleeping Giants reclamaram, nem o Felipe Neto reclamou desse acobertamento da Globo do caso do Márcio Mellen. Por quê? Por que não reclamaram? Por que não fizeram um escândalo? Como fizeram, por exemplo, demandando que o presidente do Conselho do Instituto Liberal, Rodrigo Constantino, fosse expurgado da Gazeta do Povo. Por quê? Por que não falaram nada nesses casos? E aí o artigo conclui, a Liberalismo Brazuca conclui dessa observação que todos esses personagens têm os seus interesses. O PSOL, por exemplo, porque no fundo, conta com o apoio de vários artistas que trabalham na Rede Globo, que fazem lobby pela ideologia do PSOL, pelas pretensões políticas do PSOL. A esquerda, em geral, conta com muito apoio na classe artística. Interessa à esquerda que os seus ilustres apoiadores midiáticos
sejam prejudicados em consequência do prejuízo ao seu empregador, que é a Rede Globo, então não é tão conveniente fazer barulho nesse caso, não é mesmo? Aos próprios artistas, por óbvio, nem se fala. E o artigo vai identificando de que maneira cada personagem desse universo escandaloso, progressista brasileiro se vincula por interesses pessoais, por interesses particulares à Rede Globo. E, portanto, se silencia diante desse tipo de caso. É um pessoal que tem uma indignação moral seletiva e que, portanto, não tem nenhuma prerrogativa, nenhuma autoridade moral para se arvorarem. Essas pessoas não têm nenhuma autoridade moral para se arvorarem nas combatentes da justiça contra os abusos, contra a violência, contra o estupro. Porque quando lhes é conveniente, fecham os olhos. Esse foi o nosso IL Flash de hoje. Eu espero que vocês gostem dos artigos. Semana que vem estaremos de volta, porque, para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima.